Entenda mais sobre como funciona a realidade através da teoria das ideias de Platão e também o que é esse anseio de voltar à verdadeira morada da alma que eu coloquei aqui relacionado à obra de Platão. Meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Começando em relação ao que Platão propôs na sua obra no início, ele viveu entre 427 e 347 a.C. Ele era discípulo de Sócrates e tinha 29 anos quando Sócrates foi condenado e teve de beber o cálice de cicuta, que é um veneno. E é interessante que o Sócrates, ele mesmo não deixou nada escrito. Quem trouxe suas histórias e ensinamentos foi o próprio Platão, e inclusive a primeira ação de Platão como filósofo foi a publicação do discurso de defesa de Sócrates, contida no livro Apologia de Sócrates, que eu trouxe uns trechos aqui que eu achei muito bacanas desse livro, recomendo que vocês leiam. Também tem trechos que eu tirei do livro A República de Platão e do Mundo de Sofia, um livro muito legal que eu recomendo que vocês leiam. E agora eu vou trazer o que o Platão tornou público relacionado ao que Sócrates disse ao grande júri no momento de sua condenação. Ele foi condenado em 399 a.C. Ele foi acusado de não acreditar nos deuses da cidade, introduzir novas divindades só porque ele dizia que ele ouvia um deus interior que guiava ele relacionado às ações que ele executava diariamente, e por corromper a juventude ateniense por questionar autoridades, tradições e valores estabelecidos. Essas acusações refletem o incômodo dos poderosos e do status quo perante seus questionamentos críticos, então eles não estavam confortáveis com Sócrates querendo mudar completamente a forma como as pessoas viam o mundo, para elas se tornarem mais donas da própria vida e se ouvirem mais e agirem mais por si mesmo do que relacionado a coisas que os governantes faziam que não era devidamente bom e virtuoso, segundo o que o Sócrates trouxe. E aí esse trecho eu achei bem marcante do livro, que o pessoal que estava acusando ele pergunta: não se envergonha, Sócrates, de realizar tais ocupações pelas quais agora está arriscado a morrer? E ele responde: um homem de qualquer utilidade, por menor que seja, quando fizer o que quer que seja, deve apenas considerar se faz coisa justa ou injusta, ou seja, se está agindo como homem virtuoso ou desonesto. E vocês não se envergonham de fazer caso do dinheiro, da glória e das honrarias e depois não fazer caso e nada se importarem com a sabedoria e nem com a verdade? Por toda parte, o Sócrates ele foi persuadindo a todos a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor, e dizia que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens. E nessa mesma linha, ele buscava persuadir cada um a não se preocupar demasiadamente com suas próprias coisas antes que de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível. E ele disse também uma coisa bem interessante, de que ele nunca foi mestre de ninguém. E se alguém se tornou melhor ou pior após conhecê-lo, ele não pode ser responsável, pois ele nunca prometeu, nem deu nesse sentido, nenhum ensinamento. Cada um é mestre do próprio caminho. Ele dizia que Deus ordenava-o a empreender tais ensinamentos e questionamentos através de oráculos, sonhos e outros meios, como uma voz que ele ouvia dentro dele. Então, ele buscava dar as rédeas da vida das pessoas para as próprias pessoas, para que elas determinassem por si mesmas quais caminhos elas deveriam seguir. Em momento algum ele se portava como um guru, como alguém que estava acima dos outros. Tanto é que ele trouxe que ele só sabia que ele não sabia, e ele ficava indignado com os acusadores dele, que diziam ser sábios e na verdade eles não sabiam nada. E o Sócrates dizia: pô, pelo menos eu sou honesto, eu digo que eu não sei não sabendo, já esses que me acusam falam que sabem e nada sabem. E então ele recebeu a pena de morte por conta dessas acusações,
E o interessante é que ele não tentou se humilhar ou se salvar, ele se manteve firme e convicto em sua forma de ser. E ele diz: porque morrer é uma ou outra dessas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou como diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e para a alma, uma migração deste lugar para um outro. Na parte que eu for tratar dos ensinamentos do Platão, vocês vão ver que ele vai aprofundar melhor nessa questão da alma relacionada à morada dela, vai ser bem interessante. E aí ele deixa uma mensagem final bem marcante, que é: quando os meus filhinhos ficarem adultos, atormentem eles como eu os atormentei, se parecer que eles cuidam mais de riquezas e de honrarias do que da verdade, e se acreditarem ser qualquer coisa, não sendo nada, reprovem-os como eu reprovei vocês. E agora, partindo de fato para a obra de Platão, ele interessava-se pela relação entre aquilo que de um lado é eterno e imutável e aquilo que de outro lado flui, que passa. Na prática, ele buscava entender como funciona a realidade. E ele achava que tudo que podemos tocar e sentir flui no sentido de que não existe um elemento básico que não se desintegre. Absolutamente tudo que pertence ao mundo material está sujeito à corrosão do tempo. E, ao mesmo tempo, tudo é formado a partir de uma forma eterna e imutável. E, para entender e explicar melhor como funciona a realidade, Platão separou em dois mundos: o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos, ele está contido no mundo das ideias, portanto, não tem separação. Essa separação é apenas para fins didáticos, e Platão dizia que existe algo comum a todos os cavalos, algo que garante que nós jamais teremos problemas para reconhecer um cavalo quando a gente vê um. E isso vale para todas as formas físicas da nossa realidade. Naturalmente, o exemplar isolado do cavalo, este sim flui, passa, ou seja, quando eu quero dizer flui, quero dizer que envelhece e morre. Mas a verdadeira forma do cavalo, ela é eterna e imutável. E para Platão, este aspecto eterno e imutável não é um elemento básico físico, de modo que eternos e imutáveis são os modelos espirituais ou abstratos a partir dos quais todos os cavalos, ou enfim, todas as coisas são formadas. E os filósofos que antecederam Sócrates, os pré-socráticos, eles achavam que no ciclo da natureza havia partículas mínimas, eternas e constantes que não se desintegravam. E aí que surge a ideia do átomo, então, que foi postulada pela primeira vez por Leucipo e Demócrito de Abdera por volta do século V a.C. Eles propuseram que se dividíssemos a matéria várias vezes, chegaríamos a uma partícula minúscula, invisível e indivisível que não poderia mais ser cortada, por isso o nome átomo. A, em grego, é não e tomo seria corte e divisão, ou seja, não tem separação, seria a partícula final. Hoje a gente sabe que tem partículas menores que o átomo ainda, mas aqui seria, na verdade, um conceito filosófico sobre a natureza da matéria, e não um modelo científico. O primeiro modelo científico, o modelo atômico, a título de curiosidade, foi formulado por John Dalton só em 1808. Então foi bem depois, né? E o que pega? Eles não tinham uma explicação aceitável de como essas partículas mínimas que um dia tinham se juntado para formar um cavalo se juntavam novamente 400 ou 500 anos mais tarde para formar outro cavalo, ou um elefante, ou um crocodilo. O que Platão quer dizer é que os átomos de Demócrito nunca podem se juntar para formar um crocofante ou um eledilo, no sentido de que é ou um crocodilo, ou um elefante, ou um cavalo. Não tem uma mistura. E foi isso, precisamente, que colocou em marcha as suas reflexões filosóficas. Eu vou aprofundar mais nesse tema agora no mundo dos sentidos versus o mundo das ideias. Então, recapitulando, o Platão ele percebeu que tudo que a gente vê ao nosso redor, na natureza, tudo que a gente pode tocar, pode ser comparado a uma bolha de sabão. Como assim? É porque
Nada do que existe no mundo material, isso é, no mundo dos sentidos, é duradouro. Todas as pessoas, animais, planetas e sóis, mais cedo ou mais tarde, desaparecem. As coisas no mundo dos sentidos, elas surgem e desaparecem. Assim, Platão diz que nunca podemos conhecer verdadeiramente algo que se transforma, no sentido de que sobre as coisas desse mundo material, que ele chama de mundo dos sentidos, as coisas tangíveis, a gente só pode ter opiniões incertas e a gente só pode chegar a ter um conhecimento seguro do mundo das ideias, porque segundo Platão, o mundo das ideias ele é referente a essas formas eternas e imutáveis que dão forma às coisas que a gente vê no mundo dos sentidos. E ele diz que uma ferramenta que a nossa alma tem, através da nossa mente, para reconhecer esse mundo das ideias, que vai muito além do mundo físico, é a razão. Mas a gente precisa entender o que é a razão para o Platão, porque parte do princípio que cada palavra ela tem um significado diferente dependendo da cultura, da pessoa que está usando aquela palavra como um elemento ali linguístico para trazer algum tipo de compreensão. E ele retoma que nem sempre podemos confiar em nossos sentidos. A faculdade da visão ela pode variar de pessoa para pessoa, entretanto, podemos confiar no que a razão nos diz, pois a razão é a mesma para todas as pessoas. Agora a gente vai entender mais o que é essa razão para o Platão. Aí ele traz esse exemplo bem legal. Se você está numa sala de aula com 30 alunos e o professor pergunta qual é a cor mais bonita do arco-íris, cara, cada aluno pode ter uma resposta diferente, vai sentir de forma diferente qual cor ele mais gosta. Agora, se o professor perguntar quanto que é 3 vezes 8, aí a sala deve chegar ao mesmo resultado. Então a gente pode dizer que a razão ela é eterna e universal, justamente porque ela só se manifesta sobre dados que são eternos e universais. E o Sócrates também acreditava em regras ou normas eternas que governam o agir dos homens. Se usarmos apenas a nossa razão, o Sócrates diz que a gente pode reconhecer todas essas normas imutáveis, pois a razão humana é precisamente algo eterno e imutável, muito casado com o que o Platão trouxe, né? Tanto é que um é discípulo do outro. E para Platão, a razão ela reside na parte racional da alma, que seria a mente, e possibilita que o ser humano compreenda as formas ideais que existem fora do mundo físico, ou seja, liberta a alma das ilusões do corpo e permite a contemplação da verdade imutável que vai muito além do que a gente percebe aqui com nossos 5 sentidos aqui no mundo físico. E então o Platão ele ficou muito admirado com a semelhança entre todos os fenômenos da natureza e ele chegou à conclusão que por cima ou por trás de tudo que a gente vê à nossa volta há um número limitado de formas e essas formas Platão deu o nome de ideias. Então por trás de todos os cavalos, porcos e homens existe a ideia cavalo, a ideia porco e a ideia homem. E ele acreditava, então, nessa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. E essa realidade ele deu o nome do mundo das ideias. Nesse mundo das ideias existem as imagens padrão, as imagens primordiais e eternas, né, que são imutáveis que encontramos na natureza. Essa notável concepção é chamada por nós de a teoria das ideias de Platão. E agora entrando mais na questão da alma, né, imortal. Para Platão, o homem também é um ser dual. A gente tem um corpo que flui e, portanto, é corroído pelo tempo, ligado ao mundo dos sentidos. Mas também possuímos uma alma imortal que é a morada da razão. E justamente porque a alma não é material, ela pode ter acesso ao mundo das ideias. Olha que interessante. Então, o nosso corpo físico, que a gente consegue perceber a realidade à nossa volta com os 5 sentidos, está nesse mundo dos sentidos, né, que o Platão chamou de mundo dos sentidos. Já a nossa alma, ela consegue perceber o que está além desse mundo físico dos sentidos, que o Platão chama de mundo das ideias. E ela percebe esse mundo das ideias com a razão. Então, segundo Platão, a alma já existe antes de vir habitar o nosso corpo, no mundo das ideias.
Entretanto, no momento mesmo que a alma passa a habitar o corpo humano, a gente esquece das ideias e quando a gente entra em contato com as formas da natureza, aos poucos, uma vaga lembrança vai emergindo dentro de nós. E isso desperta um anseio, que eu falei para vocês no início do vídeo, de retornar à verdadeira morada da alma. O Platão chama esse anseio, essa saudade, de Eros, que significa amor. E a alma, então, experimenta esse anseio amoroso de retornar à sua verdadeira morada, e a partir disso, ela começa a perceber o mundo material, o mundo físico, como incompleto e supérfluo. E aí ele coloca essa passagem que eu acho muito bonita. Nas asas do amor, a alma deseja voar de volta para casa, para o mundo das ideias, ela quer se libertar do cárcere do corpo físico. E é claro, pessoal, que nem todas as pessoas liberam suas almas para que elas possam empreender uma jornada de volta ao mundo das ideias. A maioria apega-se aos reflexos das ideias no mundo dos sentidos, elas não querem enxergar o que existe para além do mundo físico, material. E quando você vê uma sombra, na mesma hora você pensa que alguma coisa deve estar projetando essa sombra. E aí, por exemplo, pode acontecer de você ver a sombra de um animal, talvez um cavalo, que a gente usa muito esse exemplo aqui no vídeo de hoje, mas você não tem certeza se é, se não é. Então você se vira e aí você vê o animal verdadeiro, que naturalmente é muito mais bonito e muito mais nítido do que a sombra. E por isso que Platão considera todos os fenômenos da natureza meros reflexos das formas eternas, ou ideias. Só que a maioria das pessoas está satisfeita com sua vida em meio a esses reflexos sombreados. Elas acreditam que as sombras são tudo que existe, infelizmente, e por isso não as veem como sombras. Com isso, esquecem-se também da imortalidade de suas almas. E aí que entra a questão da alegoria da caverna, que eu vou falar aqui com as minhas palavras. Eu deixei aqui bem detalhado para vocês lerem depois do mapa mental. Se vocês tiverem gostado desse mapa mental, comenta aqui embaixo que eu mando para vocês. E relacionado à alegoria da caverna, o Platão ele traz que tinha várias pessoas sentadas numa caverna e elas já nasceram nessa condição com os pés presos a grilhões e o pescoço também preso, de modo que elas não conseguiam se mexer. A única coisa que elas conseguiam fazer é assistir a parede da caverna. E aí, atrás delas, tinha uma fogueira. E aí tinha um muro, e aí em cima da caverna tinha vida acontecendo, os animais, as pessoas vivendo, tudo normal. E essa fogueira, ela projetava na parede da frente dos presos, que eles conseguiam ver, as sombras da vida real. Então eles estavam presos vendo um monte de sombra, bruxuleando, tremendo, sabe, ali acontecendo. E aí, por eles terem nascido nessa condição, eles achavam que essas sombras era tudo que existia, que aquilo era realmente a vida real. Até que em um determinado momento, um feliz habitante dessa caverna consegue se libertar, consegue tirar os grilhões dos pés, consegue tirar ali o pescoço dele, ele consegue se desprender e ele consegue sair. E aí no momento que ele sai, ele já olha assim por cima do muro que tinha ali na fogueira, tudo, ele já vê que tem umas pessoas passando, que tem um negócio acontecendo, ele já começa a achar muito estranho. Só que a luz é tão forte que ofusca ele, e aí ele tem que esfregar o olho, aí ele não consegue abrir. E aí, na hora que ele se acostuma com a luz, que ele consegue se acostumar, né? Que ele tava, pensa, o tempo inteiro preso dentro da caverna, sem luz, né? Imagina a primeira vez que viu luz, deve ter sido uma coisa doida ali. E aí ele conseguiu escalar, subiu o muro, e aí ele saiu assim no mundo real, e aí ele viu aquilo acontecendo, e ele pensou, caraca, essa é a verdadeira forma das coisas. Eu ficava olhando para a parede, vendo as sombras, e achava que aquilo era a realidade que existia, mas não, tem algo que vai muito além disso, que é a verdadeira vida. Aí ele viu o sol, e aí na hora que ele viu o sol iluminando, ele descobriu que o sol é que estava dando a vida para as plantas, para os animais, para as pessoas, da mesma forma que o fogo da fogueira estava dando a vida para as formas que ele via na parede. E aí ele começa a viver a vida, todo feliz, que pensa, ele descobriu uma realidade incrível que ele nem sonhava que existia,
Só que ele começa a sentir uma culpa, um certo remorso pelos outros amigos dele que estavam presos lá dentro da caverna. E aí ele, pô, eu preciso voltar lá para ajudar meus amigos, eu preciso salvar eles daquilo, não é possível que eles vão passar a vida deles inteira vendo aquelas sombras, achando que aquilo é a realidade, sendo que existe esse mundo incrível aqui fora. Eu vou contar para eles o que eu tô vendo, o que existe, para libertar eles também da prisão que eles estão. Aí ele volta lá na caverna, aí ele avisa as pessoas, eles falam, ó, eu tiro vocês daqui, eu solto, na verdade tem um detalhe, cada um tinha que se soltar, mas é claro que ele ia ensinar o caminho de como é que ele se soltou ali dos grilhões que estavam prendendo ele. E aí ele disse, galera, eu vou ajudar vocês a se soltarem dessa prisão para vocês descobrirem que isso que vocês estão vendo na parede não é a realidade. Tem um mundo muito mais bonito lá fora. Aí a galera começa a ficar brava com ele, começa a xingar ele, fala, mano, você tá viajando, cara, você tá doido. Isso que a gente está vendo na parede, essas sombras aqui, isso é a pura realidade, não tem nada além disso. Você ficou louco? Que mundo é esse que você está falando com pessoa de verdade? Isso aqui que é de verdade. E aí vai embalando a discussão, e aí eles acabam matando o feliz habitante que tinha descoberto esse mundo novo fora da caverna, ele acaba sendo morto. E é interessante que o Platão ele traz essa alegoria da caverna para mostrar justamente o que aconteceu com o próprio Sócrates, que descobriu uma verdade que estava além do mundo físico e tentou contar para as pessoas que existia algo a mais do que elas estavam sentindo com o corpo físico delas, com a realidade que os próprios governantes, que o status quo estava ali imputando ali para elas, e ele acabou sendo morto por conta disso. Então é louco pensar que ao você tentar ajudar as pessoas a se libertarem de uma prisão, né, acaba acontecendo isso. Então o Platão ele mostra que essa relação entre as trevas da caverna e a natureza fora dela corresponde à relação entre as formas da natureza e o mundo das ideias. E ele não acha a natureza em si sombria e triste, só para deixar claro, mas é que ele acha que ela é sombria e triste sim, em relação à clareza do mundo das ideias, que é um mundo onde existem infinitas possibilidades, as coisas não são corroídas pelo tempo. E aí a reflexão que ele traz através do livro Mundo de Sofia, que eu achei bem legal para a gente terminar o vídeo de hoje é: seria verdade que já teríamos vivido uma vez? Será que nossa alma já teria existido um dia antes de receber um corpo material que agora tinha de carregar para baixo e para cima? Seria verdade que trazemos conosco uma pepita de ouro, uma joia imune à corrosão do tempo, uma alma, sim, que continuaria a viver depois que o nosso corpo físico envelhecesse e desaparecesse? Então é com essa reflexão que eu gostaria de terminar o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou. Compartilhe esse vídeo para um amigo para ele alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, tá bom? Obrigadão, pessoal. Um abraço. Valeu.